do Evangelho segundo o Espiritismo, com o livro Espírito da Verdade, capítulo 36, o Filho do Orgulho. E refere-se, Filho do Orgulho, o capítulo, refere-se ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E especificamente ao item 11, que está nas instruções dos Espíritos, que se chama o orgulho e a humildade. Uma mensagem de Lacordaire, que foi dada em Constantino em 1863. Onde, em uma parte dessa mensagem, ele diz assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, a mensagem que nós vamos ler hoje, a mensagem que vem para o nosso estudo, é uma mensagem de Kaiba-Shuta, o nosso diretor espiritual. E ele se refere especificamente aos espíritas. Especificamente aos espíritas. E essa mensagem, ela nos traz o quê? O pensamento e o estudo e a prática do equilíbrio dos sentimentos e do equilíbrio emocional. Algo muito importante nos dias de hoje, porque onde há um grande número de desequilibrados emocionalmente falando, que arrastam uma multidão lá juntos com esse desequilíbrio, ele vem nos lembrar como deve ser a nossa conduta dentro do centro espírita, dentro do nosso templo espírita, daquele lugar onde nós trabalhamos, onde nós convivemos. Como deve ser essa sociedade e o que nós devemos deixar de lado a partir do orgulho e do filho do orgulho, que ele denomina o melindre. O melindre é algo devastador nas nossas vidas. Ele vai discorrer aqui sobre o melindre, ele vai falar sabiamente, porque é um espírito que tem uma envergadura, uma evolução espiritual grande e, sobretudo, ele tem uma maneira de falar aonde ele vai no ponto que deve ser falado. Todos nós conhecemos Kaiba-Shuta pelo nosso grupo, conhecemos a biografia dele, sabemos a importância de Kaiba-Shuta para a comunicação espírita e sabemos da importância de Kaiba-Shuta para todo o espiritismo. Ele é considerado o bandeirante do espiritismo. E ele nos diz assim na mensagem, quando ele chama de o filho do orgulho. Então ele diz assim: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora que se consola e esclarece. E é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. Porque quando nós retornamos da pátria espiritual, nós fazemos propostas, nós nascemos, nós reencarnamos com um objetivo. Nós temos um objetivo na nossa encarnação. E quando nós nos desviamos desse objetivo, seja pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa presunção, por acharmos que somos melhores uns que os outros, por nos elevarmos, que dentro desse capítulo do Bem-aventurados os pobres de espíritos, há também aquele item que fala: aquele que se elevar será rebaixado. Quando nós nos elevamos e nos colocamos acima da doutrina, o que acontece? Nós falhamos na nossa encarnação. Nós começamos a caminhar para uma falha na nossa encarnação. E o objetivo da nossa encarnação é sairmos vitoriosos, é voltarmos para o mundo espiritual com esse sentimento de dever cumprido. Pelo menos uma parte dele, pelo menos uma mudança. Nós temos que sair bem daqui da Terra e voltarmos com uma bagagem para o mundo espiritual. Seja essa bagagem uma bagagem maior ou uma bagagem menor, mas temos que levar alguma coisa da Terra para o mundo espiritual.
Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. E o melindre é uma coisa muito perigosa na nossa vida. E nós vamos ver aqui para frente, por quê? Porque ele vai nos mostrar no dia a dia como funciona esse melindre, no dia a dia do trabalho do grupo espírita. E aí nós vamos nos encontrar com alguns itens que chamam a atenção para nossa o quê? Para o equilíbrio dos nossos sentimentos e para o nosso equilíbrio emocional. Porque quando nós estamos equilibrados, emocionalmente falando, nós estamos no caminho correto. E como, sobretudo, como ele mostra para nós como deve ser esse equilíbrio, como nós devemos nos comportar frente a estas questões que são tão importantes dentro da sociedade como um todo. Ele fala da sociedade aqui, mas da sociedade como um todo. Como nós devemos nos educar frente a este problema grave que é o melindre. E ele continua aqui. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades em vez de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Porque quando nós deixamos a nossa tarefa por algum motivo, quando nós deixamos o nosso trabalho e o objetivo da nossa encarnação, por qualquer motivo que seja, nós atingimos diretamente o nosso corpo sutil, o nosso perispírito. Nós atingimos diretamente aquele que nos faz aquele objetivo que nós trazemos para a Terra quando nós reencarnamos. E ele continua assim. E essas consequências, obviamente, são graves, como ele fala aqui, né? Porque nós nos unimos, pelo nosso pensamento, a qualquer tipo de forças. Quando temos bons pensamentos, nos unimos às forças positivas. Quando temos maus pensamentos, nos unimos às forças negativas. Aqueles espíritos que estão na mesma faixa de pensamento que o nosso, na mesma sintonia, que acaba prejudicando ou ajudando a nossa encarnação. Então ele continua: evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. E aqui ele começa a discorrer dentro de um grupo espírita, dentro do movimento espírita, do próprio movimento espírita, aonde nós podemos escorregar frente ao melindre. E de quem é o prejuízo? Quando acontece o melindre, de quem é o prejuízo? Então ele começa aqui. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. É o médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões. O comentarista admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando as atividades da imprensa. A cooperadora da assistência social, esquecida na passagem de seu aniversário, e se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual, e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, e que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem aconselhado pelo irmão, amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência.
A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de promover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora do auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. E ele começa aqui, ele abraça toda a tarefa dentro do movimento espírita. A tarefa doutrinária, a tarefa mediúnica, a tarefa da divulgação, a tarefa da assistência social. Por quê? Porque somos nós que trabalhamos em todas essas tarefas. E nós precisamos ficar o quê? Atentos ao nosso equilíbrio, do equilíbrio do nosso sentimento. Precisamos ficar atentos às nossas emoções. Por quê? Porque a um passo nós somos afrontados, nós nos achamos afrontados pelos outros e colocamos toda a nossa proposta de vida, toda a nossa proposta de encarnação, jogamos toda a nossa proposta para o alto e damos vazão ao quê? Ao desequilíbrio emocional. E aí nós abandonamos a tarefa. Aí nós deixamos a tarefa de lado, nós deixamos as nossas propostas. Por quê? Por conta do nosso sentimento de porcelana, como ele diz aqui. Por conta do nosso sentimento de porcelana. Então nós precisamos criar o quê? Nós precisamos criar o hábito de analisar todas as comunicações. Tudo aquilo que é falado para nós dentro das nossas tarefas. Porque todos nós somos seres humanos. Todos nós ocupamos cargos dentro da nossa tarefa, dentro do movimento espírita. E muitas vezes nós ocupamos cargos, mas nós não somos totalmente, nós não somos superiores àqueles a quem nós conduzimos, vamos dizer assim. Mas nós temos a obrigação de seguir exatamente aquilo que é trabalhado dentro da doutrina espírita. Nós temos obrigação de seguir o que foi colocado por Allan Kardec, o que foi colocado pelos espíritos, o que os espíritos nos orientam, e nós não podemos deixar a nossa vontade sobrepor à vontade da doutrina, fazendo com que nós tenhamos uma vida fora, deixando o nosso orgulho tomar conta, o nosso orgulho, a nossa presunção tomar conta frente à tarefa que deve ser feita. Principalmente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje nós temos uma tarefa muito importante. O mundo se encontra em mudança. Nós estamos observando isso. Não precisa ser nenhum vidente, porque é evidente. Basta conviver. Basta observar o mundo. Basta ler um jornal, basta entrar na internet, e que nós vamos observar que o mundo está em franca mudança. E nós precisamos o quê? Nos manter emocionalmente equilibrados frente a essas mudanças. Porque quem perde é quem se desequilibra. Quem se desequilibra. Aqui ele está colocando coisas que está colocando pontos que nós somos chamados a atenção com razão. Com razão. O médium que se desvirtua no trabalho, que acha que muitas vezes dá vazão à sua mediunidade sem estudo, sem critério, e ele começa a achar que ele é o maior, e ele começa a ficar com a pior das obsessões, que é a fascinação. Aquele companheiro que muitas vezes, que não é o momento de ser colocado no jornal, na comunicação do grupo, na comunicação do movimento espírita, aquela notícia que ele cria com amor, mas não é o momento de entrar, porque os espíritos sabem e eles nos orientam nesse momento.
eles atuam em nós, nos orientando, porque quando nós fazemos essa conexão com os espíritos. Não é o momento de entrar aquela notícia no jornal ou na comunicação do grupo e ele se sente prejudicado. Esquecer do aniversário de um companheiro, isso então nem se fala, né? A gente são tantos voluntários, são tantos companheiros, que hoje em dia ainda está mais fácil, porque por Facebook, quem está conectado nas redes sociais, a gente sabe quem faz aniversário. Então, porque as próprias redes sociais, elas avisam. E aí um passa para o outro e a notícia segue rápido, aí todo mundo dá parabéns, enfim. Mas, vez ou outra, a gente não sabe, não são todas as pessoas que estão nas redes sociais e nem todos eles se sentem chateados. E aí, aquele chateado vai se tornando uma amargura, aquela amargura vai se tornando um azedume, aquele azedume vai tomando conta do pensamento, e aquele pensamento vai se unindo àqueles que não querem que... Sabe? E vai encarnados e desencarnados. Não estou falando só de desencarnados, não. Estou falando de encarnados também. Porque tem outros encarnados que quando tem aqueles queixumes, aquelas coisas, aquelas reclamações que estão de acordo com outros também, que têm o mesmo sentimento, começa a se formar umas panelas, começa a se formar os grupinhos. E esses grupinhos, eles dão vazão aqui. Dão vazão a discórdia, e a discórdia vai tomando conta, e aí sim a gente acaba entrando numa fria tão grande que é muito mais difícil de sair do que entrar. E aí é muito difícil de sair. Porque aí nós começamos a observar o outro, falei, está me olhando torto, será que eu falei alguma coisa que a pessoa não gostou? Será? E aí nosso sentimento de porcelana vai se tornando maior do que o sentimento, nós vamos nos tornando bibelôs. E esses bibelôs, ao mínimo toque, ao mínimo esbarrão, acabam se quebrando e acaba acontecendo a tragédia da pessoa deixar o trabalho. E isso pode acontecer em qualquer época da nossa vida. Tem uma coisa assim tão interessante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, eu já mostrei aqui duas ou três observações do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro muito interessante, porque eles observam, o André Luiz observa lá, no trabalho espírita, na sala de desenvolvimento mediúnico. O Aulus ele tem uma sabedoria muito grande da mediunidade. E ele vai e ele começa a observar cada médium. Quem não leu o livro ainda, Nos Domínios da Mediunidade, leia, porque é muito importante. Então ele começa a observar. Só que aí ele começa a olhar ali, e vocês devem lembrar que eu já falei uma vez sobre isso, ele vai para aquela sessão mediúnica e ele vê aquela luz que sai, porque todos aqueles que estão sentados na mesa, eles têm o mesmo pensamento, eles têm os mesmos propósitos. Então eles formam como se fosse uma coroa de luz. E aí o que eles perguntam para o Aulus? Ué, mas eles são pessoas, são iniciados? E o Aulus responde, não, eles são pessoas comuns, que comem, vivem, se vestem. Já li essa parte da mensagem, esse capítulo que fala especificamente sobre a aparelhagem mediúnica, sobre o médium e sobre a aparelhagem mediúnica. Se chama Equipagem Mediúnica, que é o capítulo 3. E ele continua ali dentro, eles continuam ali dentro, vai ser realizado um trabalho ali dentro daquela sala, como nós realizamos aqui nas nossas salas de educação mediúnica, vai ser realizado um trabalho e eles começam a analisar cada um dos médiuns. O Aulus, o André Luiz e o Hilário, acompanhados, obviamente, pelos diretores da casa, pelos espíritos que compõem todo aquele trabalho, que não são poucos, né? Aquele número enorme de espíritos que compõem todo o trabalho mediúnico, que muitas vezes a gente pode nós não enxergamos, mas o trabalho mediúnico é composto de um enorme número de espíritos
de encarnados, desencarnados, espíritos que vão ser tratados e tudo mais, e ele começa a observar cada um deles. E a característica de cada médium. Ele vai colocando a característica, até chegar numa médium chamada Celina, que é uma médium que tem vários tipos de mediunidade, é uma médium que tem toda a característica, sofre lá com os problemas da vida dela, etc, etc. E ela tem um destaque, vamos dizer assim, ali naquela reunião mediúnica. E aí eles começam a observar aquela médium. Em algum momento, o Hilário pergunta para o Aulus, observando a médium, que ela tem uma luz própria e que ela vai, nós vamos ver mais para frente, nos capítulos lá mais para frente, nós vamos ver que ela realmente é uma médium que trabalha bem ali, mas ela é uma trabalhadora como qualquer um dos trabalhadores que vão para dentro do centro espírita. A gente não pode avaliar fulano é melhor que ciclano, beltrano, a não ser o plano espiritual, que tem um pleno conhecimento da nossa equipagem mediúnica, vamos falar assim. Então, o que ele pergunta? O Hilário pergunta. Ele vê aquela médium, o potencial daquela médium. E por que eu estou fazendo essa comparação? Pelo seguinte, porque em todos os momentos da nossa vida, nós somos passíveis de cairmos. Por isso que nós precisamos andar atentos. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Então ele pergunta assim, mas, interpôs Hilário judicioso, diante de um campo cerebral tão iluminado, ele está falando da médium Celina, quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Ela já atingiu o ponto? Ou ela pode... E o que o Aulus responde para ele? Meditou um momento e filosofou... Ele responde, não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. E ele continua, meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, pode ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Então, por que sabiamente Kaiba-Shuta coloca essa lista de aonde ele abraça toda essa tarefa doutrinária, assistencial, de comunicação, e ele vai colocando aonde nós podemos, aonde está o perigo da gente cair. Porque no caminho numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Por quê? Ele pergunta, e o Aulus responde. Tem um outro parágrafo que é um pouco grande, mas ele faz um resumo aqui embaixo, muito interessante, que serve para a nossa meditação. E sorrindo, ele diz, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamo-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma tanto quanto melhor é a qualidade do trato da terra em abandono. Então, o trato da terra faz o quê? A erva daninha se modificar. Então ele chama a nossa atenção aqui com toda a razão. Nós precisamos tomar cuidado. Quando nós somos chamados a atenção dentro de uma tarefa no movimento espírita por alguém que tem mais responsabilidade que nós devemos meditar e não deixar com que o veneno tome conta da nossa vida. Com que sejamos envenenados no nosso corpo e que, na pior das hipóteses ainda, deixemos de realizar o trabalho a que nós nos propusemos quando nós reencarnamos.
aquele trabalho, aquela proposta que nós fizemos quando nós vamos reencarnar. É isso que nós devemos, é nesse ponto que nós devemos nos apegar. E ele continua aqui, Kaiba Shutel, ele fala, né, sobre o último parágrafo que eu li aqui, ele diz assim: o espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Porque a orientação de Jesus qual é? Sede misericordiosos. E outro dia um espírito, numa comunicação, ele falou uma coisa assim que ficou gravado na minha cabeça. Ele falou assim, uma palavra de Jesus: perseverai até o fim e sereis salvos. E essa é aquilo que a gente deve gravar na nossa cabeça. Sede misericordiosos e perseverai até o fim, ainda que tenha as dificuldades. E devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Ele pergunta aqui, Kaiba Shutel. Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos a condições de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Ainda que a gente receba uma injustiça, aonde reside a nossa tranquilidade? Aonde reside a nossa compaixão? E ele fala aqui, fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade de consciência, sustentada pelo dever cumprido. Pode chover canivete, pode ser o que for, em cima da gente. Com a humildade não há melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Com a humildade não há o melindre que piora aquele que sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Sempre aparecerá no nosso caminho alguém. Nós somos suscetíveis de pessoas aparecerem no nosso caminho que necessitam das nossas preces, não do nosso ódio, não do nosso pensamento negativo, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Aparentemente desnecessárias, porque é do nosso julgamento. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Eu lembrei uma coisa que a doutora Marlene uma vez falou, que muito provavelmente ela aprendeu com o Chico, que ela dizia assim, que nós precisamos ter couro de hipopótamo. Nós precisamos criar couro de hipopótamo. Por quê? Porque nós temos, mesmo isso no caso daquele melindre que possa surgir por conta daquelas pessoas que nós somos suscetíveis a receber alguma alfinetada. Porque se nós temos couro de hipopótamo, as alfinetadas podem vir, mas elas não nos atingem, ela falava. Então nós precisamos criar couro de hipopótamo, ela falava para nós. Porque se nós tivermos couro de hipopótamo, nós não vamos receber alfinetada, não é, Pedrinho? E ela falava sempre isso. E isso é sábio. Isso é sábio. Tem as alfinetadas do Evangelho, né, que fala, né? É bom. Aí são alfinetadas para elevar, né? Mas a alfinetada daqueles. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então nós precisamos andar aí cuidadosos com os nossos melindres, com os nossos sentimentos de porcelana. Alguém gostaria de fazer um comentário, falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Senão, gostaria de lembrar a todos que nós estamos aí há 3, 4 dias do nosso almoço fraterno, lá do almoço beneficente no Lar do Alvorecer. No Lar do Alvorecer Marlene Nova. Então, nós precisamos
nós contamos com a ajuda de todos, porque os custos dos nossos trabalhos são altos e nós fazemos essa festa onde há música, boa comida, algum outro tipo de divertimento, e nós vamos ajudar os trabalhos do Lar do Alvorecer. É dia 3, no próximo sábado, às 12 horas, ou no próximo domingo, a partir das 12 horas. Obrigado. Obrigado. Vai todo mundo no sábado.